Bom, vamos estar dando continuidade à exposição da carta de Efésios, a qual nós já estamos meditando nela há alguns meses e é gratificante para nós. Até aqui tem sido lições para as nossas vidas, são doutrinas que norteiam a nossa vida, são doutrinas que nos lembram da nossa regeneração, são doutrinas que têm sido base para a nossa vida cristã e é maravilhoso. No último culto, nós falamos muito sobre a exortação da vida cristã, da santidade, e nós vamos continuar, porque não é diferente a instrução que Paulo ele vai continuar nos dando. Então nós vimos no culto passado que nós devemos nos despir do velho homem, que nós devemos abandonar a ira, que nós devemos abandonar a cólera, nós devemos abandonar essas coisas que são fruto da carne. Porém, nós aprendemos também que existe uma ira santa, que existe algo que nós temos que estar irado, que é contra o pecado, é contra a palavra adulterada, é contra as pessoas da Trindade sendo blasfemada, a obra do Senhor. Então nós aprendemos que existe sim uma ira santa em nós, gerada pelo próprio Espírito Santo. Nós aprendemos também no culto passado uma coisa muito importante, que é o quê? O perdão. Perdoar. Nós aprendemos as bases do perdão. Nós aprendemos que nós somos chamados, é um mandamento para nós perdoarmos com as bases corretas. O perdão segundo Deus. E isso é maravilhoso para nós, porque nós vimos no culto passado que nós devemos perdoar uns aos outros como Deus nos perdoou. Nós devemos perdoar uns aos outros com a mesma base que Deus nos perdoou em Cristo Jesus. E nós aprendemos que as bases que a Bíblia nos apresenta é uma base maravilhosa, pois ele diz que nós devemos ser imitadores de Deus. Nós devemos ser imitadores de Deus e como filhos amados. Então veja, quando nós expressamos o perdão, nós aprendemos no culto passado, quando nós expressamos o perdão não é um sentimento, o perdão é um mandamento. Nós não devemos perdoar como os homens carnais perdoam, nós não devemos ter a filosofia como base do nosso perdão, nós não devemos ter a cultura como base do nosso perdão, e não devemos ter a base do nosso perdão como os homens carnais, que nós vimos que eles perdoam também, mas só que as bases do perdão deles não é a mesma da nossa, pois a nossa base está em Deus. Nós aprendemos também que os motivos que levam os homens carnais perdoarem são motivos egocêntricos. Está centrado na própria pessoa e não em Deus. Então, quando nós passamos a base do perdão, e quando nós então passamos a entender o perdão, nós vimos que nós somos chamados a isso. Nós vimos o exemplo que Cristo deu do rei que tinha ali o seu servo que lhe devia 10 denários, 10.000 denários, e ele clamou por misericórdia, ele clamou por benignidade, e então aquele rei concedeu o perdão para ele. Ele devia 10.000 denários. Aquele servo experimentou o perdão, aquele servo experimentou a misericórdia, aquele servo experimentou a benignidade de Deus. Porém, quando ele encontrou um conservo que lhe devia 100 denários, apenas 100 denários, ele se lançou sobre aquele servo, o sufocou e o lançou na prisão. E a Bíblia mostra que nós somos esse servo.
que recebe o perdão e não consegue perdoar, que recebe a misericórdia e não consegue ser misericordioso, que recebe a benignidade de Deus e não consegue ser benigno para com o irmão na fé. Por isso que ele diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Não é um limite, mas é 70 vezes 7 no dia. Então veja, como é importante nós entendermos isso. Então a Bíblia não nos dá regrinhas apenas para seguir. Ela fala conosco de algo que nós experimentamos. Nós experimentamos o grande perdão de Deus. Nós experimentamos a grande misericórdia de Deus. Nós experimentamos a grande benignidade de Deus para conosco. Agora, às vezes nós não queremos ser benignos, misericordiosos, perdoadores. Então a Bíblia fala que nós, como filhos de Deus, temos que ser como nosso Pai e imitá-lo no seu perdão. Então, quais são as bases do perdão de Deus para nós? Nós vimos que a base de Deus para nós é para a glória dele. Então, qual que é a base do nosso perdão? A glória de Deus. Então, nós perdoamos para a glória de Deus. Então, a base do nosso perdão é exatamente essa. Quando nós perdoamos nosso irmão, primeiramente, que nós entendemos que todos aqui experimentaram o amor de Deus, o perdão de Deus, a benignidade de Deus, a misericórdia de Deus. Todos nós experimentamos todas essas coisas. Como então não expressá-las aos nossos irmãos? Então nós experimentamos o amor, a misericórdia, a graça. Nós experimentamos tudo isso. Então nós devemos agora transmiti-las ao nosso irmão. Porque a ofensa que nós fazemos para o nosso irmão é infinitamente menor do que a ofensa que fazemos contra Deus. E a nossa ofensa contra Deus são ofensas terríveis. Por isso que a Bíblia está falando de ofensas terríveis dos nossos irmãos para conosco. Nós devemos expressar o mesmo perdão. E o perdão, então, não está relacionado com as bases da cultura, da filosofia e do homem carnal. Mas a base do nosso perdão está colocada na base do perdão de Deus. Então, como nós perdoamos? Qual é a base do nosso perdão? A base do nosso perdão é o perdão que Deus concedeu a nós, como igreja, como filhos dele. Por isso hoje nós perdoamos. Por isso hoje nós temos a base do amor de Deus. Então a base nossa, como nós falamos, não é a cultura, não é a filosofia e não é a base do perdão do homem carnal. No culto de hoje, nós vamos continuar crescendo nisso. O apóstolo Paulo, ele vai falar sobre o fruto da luz e as obras das trevas. Paulo, ele vai mais uma vez mostrar para os efésios a gritante diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ele vai mostrar para nós a diferença grande do que? Do viver cristão. Veja, o cristianismo é vivência. É você demonstrar com seus frutos que você verdadeiramente nasceu de novo. Ele não está falando de regrinhas para se seguir, mas ele está falando agora de algo que aconteceu em nós, que é o que? O nascer de novo. Agora ele está dizendo para nós, ele vai continuar dizendo, nós vamos ler do versículo 3, aproximadamente até o versículo 14, aí depois, se Deus permitir, nós vamos do 15 ao 18, mas eu quero primeiramente ler do 3 ao 14 e depois nós prosseguimos, porque aqui é uma carta, que nós falamos, é algo corrido. Então Paulo está tratando de um assunto, então não tem essa quebra de texto. Então Paulo está dando orientações para a igreja. Nós aqui estamos fazendo essa divisão para que nós possamos entender melhor os tópicos a qual ele está levantando em toda a carta. Que nem no culto passado, nós falamos e focamos no perdão, para que nós possamos entender o que? Quais são as bases do perdão.
como nós devemos agir ao perdoar o irmão. E nós entendemos que o perdão é algo seríssimo para nós. Então agora Paulo ele vai começar a mostrar para nós, ainda continuando a mostrar para nós o que? A diferença dos filhos de Deus para os filhos do diabo. Para aqueles que nasceram e daqueles que não nasceram. Para aqueles que são luz e para aqueles que são trevas. E isso é importante para nós nessa manhã, amém? Vamos então ler do 3 ao 14. Diz assim em Efésios 5, versículo 3 em diante: mas a impudícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participante com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonhoso, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém? Que texto maravilhoso, como toda a palavra de Deus. Então nós temos aqui orientações de Paulo. Paulo ele vai falar para os Efésios e para nós que não devemos apenas não fazer o que Paulo ele é muito profundo. Paulo ele vai dizer para nós, quando ele começa aqui, ele termina o versículo 1 e 2 dizendo: sedes imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo também nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus, em cheiro suave. Isso é a primeira parte que nós lemos lá. E agora Paulo ele vai partir para coisas, para pecados, ao quais, para nós, até mencionar, até falar, nós devemos evitar. Para você ver o quão nós devemos entender a santidade a qual nós somos chamados. Infelizmente, com o passar dos anos, com o passar dos tempos, é aquilo que acontece que nós sempre falamos aqui. As pessoas elas vão baixando o padrão, as pessoas vão retirando o peso das palavras, até ficar algo sem sentido para nós. Mas Paulo ele está dizendo para nós de um viver tão santo, é aquilo que nós falamos, ser verdadeiramente cristãos, ser verdadeiramente filhos de Deus, que a nossa vivência, que o nosso estilo de vida, ao invés de as pessoas nos envergonhar, é nós que devemos envergonhá-las pelo estilo de vida delas. Quando você vê que a situação que o mundo se encontra hoje, o tipo de música que estão sendo tocadas, o tipo de danças que estão sendo dançadas, o estilo de vida que essas pessoas vivem, o nosso estilo de vida tem que condenar, reprovar o que essas outras pessoas fazem.
Só que a coisa está tão séria, que o nosso estilo de vida, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de adorar a Deus, tem que ser algo tão profundo que tem que condenar até mesmo aqueles crentes cristãos que são de ânimo dobre. Aqueles cristãos que na verdade não são cristãos verdadeiros, mas são cristãos nominais. É terrível. Então Paulo, ele vai aqui dar uma orientação para a igreja, para que o viver dele seja tão santo, que as pessoas ao olharem se sintam incomodadas. É aquilo que nós falamos, Ló, o estilo de vida de Ló, lá em Sodoma e Gomorra, era algo que incomodava os demais visitantes, os demais habitantes. Assim tem que ser nós, na nossa família, no nosso emprego, na nossa sociedade, na nossa cultura. Então Paulo ele vai dizer assim, depois que ele nos orienta a ser imitadores de Deus, como seus filhos, isso aqui também vai prosseguir para o que ele vai falar em diante. Por quê? Lembra que nós falamos que agora nós, como filhos de Deus, regenerados, recriados nele, devemos ser como ele? Então tudo aquilo que ele odeia, tudo aquilo que ele reprova, tudo aquilo que ele abomina, nós também, como seus filhos, devemos fazer. Então ele vai dizer no versículo 3, então ele vai dizer no versículo 3, mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Então ele vai dizer, mas a prostituição aqui está ligada com o quê? Com a prostituição. A fornicação aqui toda relação ilícita sexual. Toda relação ilícita sexual. Paulo ele pode estar falando aqui do adultério. Paulo pode estar falando aqui para os irmãos que não são casados, mas têm uma vida como se fosse casado, que é a fornicação, que é a relação sexual de um homem e uma mulher antes do casamento. Paulo pode estar falando aqui do homossexualismo. Paulo pode estar falando aqui sobre toda relação sexual ilícita. Então Paulo está dizendo, olha, mas a prostituição, que está ligado com a luxúria, e toda a impureza, né? O apóstolo tem em mente toda e qualquer obscenidade e luxúria imunda. Então veja, tudo aquilo que é degradante, tudo aquilo que não condiz. Então ele fala para nós a avareza, que é a idolatria ao dinheiro. A avareza não é só o amor exacerbado pelo dinheiro, mas é quando a pessoa ela idolatra, ela confia, ela descansa sobre o dinheiro. Então é isso. Então nós vemos aqui ele falando sobre prostituição, impureza e avareza. Paulo ele é profundo nisso porque, como nós falamos, ele está orientando os irmãos de Éfeso. E aquela cultura tinha isso enraizado nela. Aquelas pessoas achavam normal. É o que está acontecendo na nossa geração. A banalização. A imoralidade crescendo. Todo tipo de torpeza está hoje banalizada em nossos dias. Tiramos pelas músicas, tiramos pelas roupas que as pessoas usam. A maneira de se comportar. As pessoas vendendo seus corpos, expondo seus corpos como mercadoria. E infelizmente isso tem adentrado até dentro das igrejas. Pessoas que perderam o senso, perderam o pudor. Então essa é a nossa geração que cerca-nos com esses princípios.
E nós, Paulo está dizendo para nós, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Versículo 4 ele diz, nem torpeza, nem linguajar fútil ou gracejos, nem chocarrices, coisas essas inconvenientes, que não convém, mas antes ações de graça. Então veja, o apóstolo Paulo, ele fala dessas coisas, ele mostra para nós o que nós não devemos fazer, como nós devemos viver. Paulo ele aponta esses pecados, é claro que aparecem outros ligados a esses, mas Paulo ele está dizendo para nós, olha quão diferente é o viver cristão do viver mundano. Então ele mostra para nós, mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem linguajar fútil ou gracejos, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Então, amados, o que nós estamos aprendendo logo aqui de cara, o apóstolo Paulo está nos dizendo que o ser santo, o viver santo, é algo realmente necessário para a igreja. Nós devemos ser reconhecidos como filhos de Deus. É aquilo que nós falamos. As pessoas olhando para nós conseguem ver verdadeiramente um filho de Deus, não só pelas roupas, mas pelo caráter, pelos gostos, pela maneira de agir, pela maneira de pensar, por aquilo que você posta nas redes sociais, por aquilo que você escuta, por aquilo que você medita, o tempo que você passa na presença de Deus, o tempo que você passa meditando na palavra, o tempo que você passa pensando sobre Deus, sobre as coisas de Deus. Porque nós vivemos numa geração que acha que ser crente é o momento em que ele vem para a igreja. A hora de louvar é só quando está aqui. A hora de ler a Bíblia é só quando está aqui. E são coisas mais profundas. Porque o nosso viver tem que impactar as demais pessoas. O nosso viver, a nossa maneira de ouvir, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de pensar, todas essas coisas têm que impactar as outras pessoas. Porque ele está dizendo aqui, quando nós olhamos essas palavras que Paulo está falando para os irmãos, era porque aquela geração adorava os seus deuses. Eles estão vindo de um mundo totalmente corrompido. Eles são gentios ganhados de uma cultura totalmente promíscua. Para eles era normal. É como hoje, quando nós condenamos algumas músicas, algumas danças, o que as pessoas falam para nós? Que nós somos caretas. Mas a Bíblia diz que é isso que temos que ser diante deles. Não caretas, mas santos. Nós devemos incomodá-los. Eles têm que se sentir desconfortáveis perto de nós, pela nossa postura de crentes, cristãos, filhos de Deus, que nascemos de novo. Então é isso, Paulo ele diz, olha, toda prostituição, toda a relação sexual ilícita, toda a avareza, todo o amor ao dinheiro, e essa geração, infelizmente, tem se comportado dessa maneira. Até mesmo dentro das igrejas que nós estamos falando, as pessoas idolatram o dinheiro, servem o dinheiro, vão nas igrejas por causa de vida financeira. O evangelho da prosperidade. Então nós vemos tudo isso. Então quando nós vemos isso, nós vemos Paulo trabalhando essas coisas. Só que Paulo ele vai além, ele fala, olha, nem mesmo essas conversas fúteis que essas pessoas têm na rua, nós devemos ter. Sabe aquelas conversas que nós falamos de conversa fiada? Os caras vêm com conversa fiada. É mais ou menos isso, umas conversas que não traz proveito nenhum. Por isso que ele diz, olha, entre vós sejam tudo com ações de graça.
Depois, mais para frente, ele vai falar: fala entre vós com salmos, com hinos, com cânticos, porque isso edifica. Então a gente tem que remir o tempo, porque o tempo ele é curto. Então nós vimos isso. Então, nem torpezas, nem linguajar fútil, ou gracejos, nem chocarrices, coisas inconvenientes, sabes? Que não convém, mas antes ações de graça. Veja a profundidade que nós somos levados diante da presença de Deus. O que era o viver cristão? É como nós falamos, nós estamos numa geração que tudo aquilo que incomoda o homem, nós vamos tirando da palavra de Deus. Tudo aquilo que a Bíblia pede para que nós façamos e agimos, os homens carnais que estão no nosso meio, eles falam: não, isso aí é difícil demais. Não precisa. Ou alivia. Não, você faz isso, mas todos nós somos pecadores, Deus vai entender. Não, Paulo não dá desculpas. Nós temos uma geração que vive de desculpas. Quando Deus ele fala: sede santos, não dá. Olha, sejam imitadores de Deus. Como eu vou ser imitador de Deus? Não tem como eu imitar Deus, mas a Bíblia fala que nós temos que imitar. Sejam imitadores de Cristo. Como eu vou imitar Cristo? Sejam imitadores de Paulo. Como eu vou imitar aquele homem? Então nós estamos diante de uma geração que vive cheia de desculpas. Por quê? Porque ainda eles acham que isso deve ser feito por eles, sem o auxílio do Espírito Santo. Quando a Bíblia pede algo para nós, quando um mandamento é nos dado, quando uma ação é requerida, entendam que nós só fazemos e conseguimos através do Espírito Santo. Nós, sem o Espírito Santo, não conseguimos nem entender a mensagem do Evangelho. Nós, sem o Espírito Santo, não conseguimos nem entender a obra salvífica de Cristo para nós. Então, amados, tudo que a Bíblia pede, ao invés de nós virmos com desculpas, ao invés de nós falarmos: não, isso não dá, isso não conseguimos, isso é impossível, é porque você ainda não nasceu de novo. Porque quando você nascer de novo, essas coisas vão fluir como um rio de água viva dentro de nós. As ações, os desejos, as vontades, tudo isso é controlado pelo Espírito Santo. Então ele vai dizer no versículo 5: porque bem sabei isso, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra ou idolatria, como está lá em Colossenses 3:5, que nós devemos mortificar a carne. A avareza lá ele coloca como idolatria. Ninguém vos engane com palavras vãs. É isso que ele está dizendo. Então ali em Colossenses ele vai dar uma explicação melhor sobre o que é a avareza. Ele vai dizer lá em Colossenses 3:5 assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza que é idolatria, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Então veja, quem pratica essas coisas não vai entrar no céu. Não adianta. Sabe, nós vivemos uma geração que as pessoas acham que as pessoas podem ser esse tipo de pessoas que vivem na prática desses pecados, e as pessoas dizem assim: não podemos julgar. Ninguém sabe se vai estar no céu ou não, porque não é a Bíblia. A Bíblia, ela é clara. Se a pessoa vive numa vida de fornicação, prostituição, avareza, como nós vimos aqui, impureza, afeição desordenada, vive em vios concupiscências, uma pessoa que vive em desacordo à palavra de Deus não vai entrar no céu. Porque a árvore só revela o fruto aonde a raiz está enraizada. Onde a árvore, a raiz está, o fruto é uma consequência da raiz. Por isso, Cristo diz que todo aquele que está nele produz bons frutos. Ninguém que nasceu de novo vai continuar amando, agindo, vivendo em desacordo com aquilo que Deus não aprova.
Ah, mas a pessoa é artista. As pessoas têm costume de colocar artistas no céu. Parece que para ser agora salvo, não precisa crer em Cristo e na sua obra. Precisa ser artista. Então o artista morreu, vai para o céu. Camarada é artista, vive uma vida totalmente desregrada, zomba de Deus, calunia Deus, zomba da palavra de Deus, vive uma vida que Deus desaprova segundo a palavra dele, e as pessoas dizem, não, morreu, está no céu, você não pode julgar. O pré-requerimento para irmos para o céu, amados, é crer em Cristo. E quando nós dizemos que nós cremos em Cristo, em nós somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram. Isso aqui que está diante de nós, a palavra de Deus, nós vivenciamos ela. É impossível alguém que vive em desacordo com a palavra de Deus ir para o céu. Não é ser artista que nos leva para o céu. Porque ultimamente nós temos visto isso. E é como eu falo, e infelizmente até pessoas que se dizem cristãs vêm com essas conversas vãs, com palavras vãs, porque vivemos numa geração que o legal é ser politicamente correto. Vivemos numa geração que o legal é dizer que todo mundo vai para o céu. Os universalistas. Amados, nós temos algo que norteia a nossa vida, que é a palavra de Deus. Se alguém morre praticando algo que a palavra de Deus desabona, não vai para o céu. Simples assim. Então, aqui no versículo 6 ele vai dizer, olha, ninguém vos engane com palavras vãs. Os falsos mestres, os ministros de Satanás, estão infiltrados na igreja, se passam como servos do Senhor. Os ministros de Satanás vêm com palavras vãs. Os ministros de Satanás não falam da ira de Deus. Porque olha o que a Bíblia vai dizer: ninguém vos engane com palavras vãs. Ninguém, amados. Ninguém deve, você não deve dar ouvidos àqueles que tentam descaracterizar a palavra de Deus, mudar a palavra de Deus, tirar o peso da palavra de Deus. Nós estamos vivendo uma geração assim. João Batista já dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Assim também em nossos dias, há muitos que desdenham do dia do juízo de Deus, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Qual coisas? As que nós falamos: prostituição, fornicação, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência, avareza, que é idolatria ao dinheiro. É por essas coisas que vem a ira de Deus. E a ira de Deus se manifesta dos céus contra essas coisas. Vivemos numa geração que não conhecem a ira de Deus. Nós não somos polarizadores, nós não falamos só da ira de Deus. Falamos da sua misericórdia, falamos da sua graça, falamos do seu amor. Mas só que nós vivemos numa geração que acha que Deus é só amor. E não é. A Bíblia diz que quando a pessoa ela vive em prostituição, a ira de Deus vem sobre ela. Não somente nessa geração, mas na futura. Não somente nessa vida, mas na vida futura. A pessoa que vive uma vida de impureza, a pessoa que vive uma vida desordenada, desregrada, e existem muitos ministros de Satanás que dizem: não, Deus ele vai entender porque a carne é fraca. Lembra que nós estamos falando que nós vivemos numa geração cheia de desculpas? A Bíblia fala: sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. A Bíblia diz que nós devemos viver como filhos da luz, e não como filhos das trevas. Então veja, as pessoas têm a mania de dizer nessa geração essas coisas vãs. Quando você vê pessoas vindo com esse discursinho do politicamente correto,
Quando você vê essas pessoas vindo com esses discursos que não podemos julgar, que não, você não sabe se está no céu ou não. Claro que sabemos, amados. Se uma pessoa morre nessas práticas, se uma pessoa morre fazendo afrontas a Deus, se uma pessoa morre zombando de Deus, se uma pessoa morre em desacordo com a vida de uma pessoa regenerada por Deus, se uma pessoa morre amando aquilo que Deus odeia, amados, nós temos que entender isso. Então ele diz, por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A Bíblia ela é clara, existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Sabe, eu amo a Bíblia que ela não deixa os meios termos. A Bíblia, ainda bem que ela não é politicamente correta. Ela é sim, sim e não, não. Ela separa homens pecadores, salvos por graça, e homens pecadores condenados pelos seus próprios pecados. Então, amados, nós como filhos de Deus, nós como filhos da luz, devemos refletir a luz de Cristo. Nós vamos falar isso um pouquinho mais adiante. No versículo 7 ele vai dizer o quê? Portanto, não sejais seus companheiros. Amados, olha que interessante. As pessoas acham assim, olha, eu não pratico essas coisas. Eu não pratico impureza, eu não pratico prostituição, eu não pratico fornicação, eu não pratico avareza, eu não pratico impureza, mas eu ando junto. A Bíblia diz aqui no versículo 7, portanto, não sejais seus companheiros. A Bíblia diz isso para nós. Isso é o viver santo, por quê? Porque a nossa conduta, a nossa maneira, uma pessoa ela não vai se sentir bem cometendo essas coisas perto de nós. Eu acharia estranho alguém que vive dessa maneira se comportando e vivendo ao nosso redor sem ser incomodado. Versículo 8 diz, porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Olha que interessante, a Bíblia, ela não fala que nós estávamos nas trevas. A Bíblia fala que nós éramos trevas. Ela não fala assim, em outro tempo vocês estavam na treva. Não, ela diz, em outro tempo vocês eram trevas. Estávamos vivendo, agindo, pensando como os demais gentios. Porém, olha o que ele vai dizer, mas agora sois luz no Senhor. A Bíblia lá em João vai dizer que a luz veio ao mundo e os homens odiaram a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Quando Cristo veio, quando Cristo chegou, Cristo condenou aqueles homens. Aqueles homens se sentiram desconfortáveis com Cristo. Por quê? Porque Ele é luz, luz clareia, mostra quem somos realmente. É a mesma coisa quando a luz chegou em nós. Qual foi a primeira coisa que nós falamos? Somos pecadores. Quando nós éramos trevas, nós não tínhamos esse senso real. Os mundanos aí fora até dizem o que? Não, nós somos pecadores. Mas vivem tranquilamente. Continuam a sua vida de promiscuidade. E nós não. Quando o Evangelho iluminou as nossas mentes, quando o Evangelho nos regenerou, quando nós falamos que somos pecadores, nós falamos o quê? Ai de mim que sou um pecador. Porque eu entendo a gravidade do meu pecado. Eu entendo a punição que o meu pecado deveria ter. Quer dizer, eu entendo a punição que eu deveria receber sobre o meu pecado. Porque eu entendo a punição que eu deveria ter quando eu olho para Cristo. Eu vejo que Ele morreu no meu lugar. Eu vejo que Ele sofreu a ira de Deus no meu lugar. Mas só que quando eu olho, eu falo, ai de mim, pecador, quando eu entendo a punição que eu deveria receber. É isso que é a diferença.
a luz me iluminou, Cristo me iluminou, o Evangelho nos iluminou. Então quando nós falamos, ai de mim que sou pecador, nós entendemos o tamanho da punição que iríamos receber, mas que Cristo recebeu em nosso lugar. E quando nós estamos fora de Cristo, nós devemos entender o tamanho da punição que cairá sobre essas pessoas. E é isso que eles não entendem. Eles falam, eu sou pecador, todo mundo peca, e continuam vivendo o pecado, acumulando ira para o dia do juízo final. Então ele vai dizer, porque no outro tempo erais trevas. Veja, não é que vivíamos, não é que estávamos, nós éramos as trevas. Então é isso, amados, quando nós nos deparamos com essa verdade, quando nós nos deparamos com essa realidade que Paulo está mostrando, sabe, essa geração cheia de desculpas, cheio de desculpas para tudo aquilo que a Bíblia diz para eles. Mas nós que entendemos que somos regenerados, praticamos por quê? Porque o Espírito Santo nos auxilia. Nada que a Bíblia pede para nós é sem o auxílio do Espírito Santo. Então ela diz, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Lembre-se que nós falamos, esse andai é o que? Viver. Nós devemos viver como filhos da luz. Então quando a luz chega, as trevas são desfeitas. Isso significa que quando nós chegamos diante de homens pecadores, é aquilo que nós falamos, nós acabamos sendo o que? Para eles, inimidores. As obras que eles praticam não condiz. Então nós não aprovamos, nós não compactuamos, nós desaprovamos. Por isso que ele vai dizer no versículo 9, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Versículo 10, aprovando o que é agradável ao Senhor. Então nós aprovamos o que é agradável e desaprovamos o que é desagradável. Porque agora nós somos filhos de Deus, filhos da luz. Então, Cristo lhe diz que nós somos a luz do mundo. Não é isso que ele diz? Olha, vocês agora são o quê? Luz do mundo. Significa então que eu tenho luz própria? Não. A luz que nós temos agora é a luz do Senhor Jesus. Assim como a lua reflete a luz do sol, porque ela não tem luz própria, nós somos assim também nessa geração. Então quando Cristo nos ilumina, quando Cristo mostra a sua luz em nós, nós refletimos a luz de Cristo. Assim como a lua reflete a luz do sol. A lua, ela não tem luz própria. Assim como nós. Mas agora nós somos luz no Senhor. Nós refletimos a luz de Cristo. E quando Cristo veio ao mundo, quando a luz se manifestou, os homens odiaram a luz, porque as suas obras eram más. Então veja, quando nós vivemos de acordo com a palavra de Deus, quando nós refletimos a luz de Cristo, você acha que os homens carnais, pecadores, vão se alegrar com a gente? Você acha que o mentiroso, o prostituto, os que vivem na fornicação, os que vivem na mentira, os que vivem uma vida na fé de ânimo dobre, você acha que essas pessoas irão se sentir confortáveis? Os adúlteros, os ladrões, essas pessoas não vão se sentir confortáveis, porque agora nós somos regenerados. Vivemos de acordo com o nosso Pai, somos imitadores de Deus, somos imitadores de Cristo, refletimos a luz de Cristo, somos a luz deste mundo, somos a luz dessa geração. Versículo 11, ele vai dizer, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes, o quê? Condenai-as, ou reprovai. E aí, não é para julgar? Veja,
Versículo 11: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Como que eu condeno? Com um viver santo. Como que eu condeno? Pela palavra de Deus, amados. Quando nós falamos que a prostituição, quem comete prostituição não vai entrar no reino dos céus, não somos nós que estamos falando, mas é a palavra de Deus. E se você diz que a palavra de Deus está errada, você está dizendo que o próprio Deus está errado. Você está dizendo que Deus não pode fazer isso. Quando nós falamos sobre fornicação, que nem nós falamos, prostituição é o quê? Toda relação ilícita, sexual. Então não me venha com o politicamente correto. Então não me venha com palavras vãs. Não inverta as coisas. A palavra de Deus, ela é clara, nítida. Então quando nós pregamos a palavra de Deus, e quando nós falamos a palavra de Deus, e quando nós condenamos essas obras, é o próprio Deus que está condenando, não somos nós. Somos embaixadores de Deus, somos embaixadores de Cristo nessa geração. E como embaixadores nós só falamos o que o nosso rei manda. Nós só proclamamos a sua palavra. E quando ele diz que a prostituição, quem comete não entrará no reino dos céus, não entrará. O céu é dele. E lá só entra quem ele quer. Então ele diz que quem pratica prostituição não entrará. Quem pratica fornicação não entrará. Quem pratica avareza não entrará. Quem pratica mentira não entrará. Quem pratica homicídio não entrará. Quem pratica bebedice não entrará. Quem rouba não entrará. Essa é a verdade. Não se enganem. Então ele diz: e não comuniqueis, isso é, não concordem, não vivam, não andem, não sejam convenientes com essas coisas. Ele diz: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Versículo 12: porque o que eles fazem no oculto, até dizê-lo, é torpe, é vergonhoso. Até o que eles fazem, quando nós falamos, é vergonhoso. Você viu lá a maneira que essas pessoas vivem? Então, para nós é terrível. Então, às vezes você para assistir uma novela, às vezes você para assistir um Big Brother, às vezes você para assistir um filme, às vezes você para assistir uma série, e eles estão ali cometendo pecados terríveis, e você está lá, dando audiência, dando dinheiro para eles. É isso que nós temos que ter. Não devemos comunicar: ah, mas eu não faço, mas estou apoiando, estou sendo conveniente, estou compactuando com aquilo. A Bíblia diz que sejam condenados não só aqueles que fazem, mas também os que consentem. Só o fato de consentir já é um pecado. Ah, eu não faço, mas estou lá assistindo. Ah, mas estou assistindo. Você está compactuando. Ou você, quando assiste esse tipo de programação, de filme, série, alguma coisa assim que está lá, um sexualista, você está chorando pelo pecado deles? Ou aquele pecado não toca a sua vida? Ou você acha aquilo normal? Ou você acha aquilo bonito? Ou você chora amargamente porque aquilo está ofendendo o seu Deus? E porque aquelas pessoas, pelas práticas, não entrarão no reino dos céus? Quando você vê esses filmes, essas coisas ensinando traição, você está lá assistindo, aquilo não dói o seu coração, roubo. Então veja, amados, é seríssimo. Não devemos fazer e nem andar e nem compactuar com essas coisas, porque o que eles fazem no oculto, até dizê-lo, é vergonhoso, é torpe. Versículo 13: mas todas essas coisas se manifestam sendo condenada pela luz, porque a luz tudo manifesta. É Bíblia. Olha o que a palavra de Deus está dizendo: todas as coisas se manifestam, sendo o que? Condenadas pela luz. Por que as pessoas não querem vir para a luz? Por que as pessoas não querem se chegar até Cristo? Porque Cristo mostra quem eles são.
Cristo mostrou quem nós somos, quem nós éramos. Éramos pecadores, filhos da desobediência, como os demais gentios. Andávamos como eles, pensávamos como eles, corríamos como eles, sentíamos como eles, se alegrávamos como ele. Mas Deus nos resgatou, nos fez seus filhos, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o império da luz, do Filho do seu amor. E ele vai dizer no versículo 14, para nós terminarmos e depois no próximo culto, se Deus permitir, nós continuaremos. Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá ou te iluminará. Então veja, desperta tu que dormes, isso é, desperta tu que está morto, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá ou Cristo te iluminará. É isso que nós temos que fazer nessa geração. Estávamos mortos, mas Cristo nos despertou. Não é isso que ele diz lá no versículo 2? Estávamos nós mortos em pecados e delitos, mas ele nos deu vida. E essa vida agora, amados, é condizente com a palavra de Deus. Então veja, se nós vivermos como cristãos verdadeiramente genuínos, ao refletirmos a luz de Cristo, assim como a lua reflete a luz do sol, assim como os homens odiaram a luz de Cristo, nos odiarão. Por isso que João, ele denunciou os pecados do rei. Sabe, nós temos que viver de acordo com a palavra de Deus. E toda vez que nós falamos que é difícil, você está dizendo: eu não nasci de novo. Porque você ainda está achando que é através do seu esforço. Mas quando nós falamos essas coisas é porque o Espírito Santo já te regenerou. O Espírito Santo, ele habita em você, ele se move em você. O Espírito Santo, ele te capacita a lutar contra o pecado, a condenar o pecado, a abandonar o pecado. O Espírito Santo, ele te dá a vida. Você agora tem a vida de Cristo. Você agora está unido com o Espírito Santo. Então veja, ele diz, por isso diz: desperta, tu que dormes. Morte espiritual, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. É isso que nós temos, amados. Porque no versículo 15 ele vai dizer: remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo, aproveitar o tempo. Então é isso, quando nós estamos com esses versículos diante dos nossos olhos, depois nós vamos continuar, nós aprendemos essas doutrinas maravilhosas para a nossa vida hoje. Então veja que só o fato de sermos luz nessa geração, só o fato de termos o nome de cristãos. A primeira vez que a igreja, que as pessoas que seguiam Cristo foram chamados de cristão, eles não se deram esse nome. As pessoas chamaram eles de cristão, por quê? Porque eles se pareciam com Cristo, eram seguidores de Cristo. Então quando alguém chama você de cristão, ele tem que reconhecer Cristo em você. É isso que é a nossa identidade. Cristãos são aqueles seguidores de Cristo que se apresentam como Cristo, que se parecem como seu Senhor, como seu Salvador. Então é isso, amados. Hoje nós temos essa doutrina diante dos nossos olhos. Hoje nós temos essa incumbência, essa uma espécie de missão de vivermos de acordo com a palavra de Deus, condenando as obras da carne. Então, é que nós falamos, nós vivemos em uma guerra constante contra a carne. Nós vivemos em uma geração que não ama a Deus. Os homens carnais, amados, eles não têm prazer na lei do Senhor. Então nós vemos tudo isso. E a nossa função é crescermos.
espiritualmente cada vez mais. A nossa função é iluminar, expressar a luz de Cristo, condenar as obras infrutíferas das trevas. É que nem nós falamos, você olhando para si mesmo, se vê como um cristão? Você consegue reconhecer em você mesmo um cristão? Você consegue entender que olhando para si mesmo no espelho, todas as coisas refletem Cristo, que você é a luz desse mundo? Então veja, não devemos ter um discurso politicamente correto. E nós vemos muitas pessoas que não são nem filhos de Deus e nem filhos do diabo, são os hipócritas, que tentam ser os dois. Essas pessoas que trazem o politicamente correto para dentro das igrejas. Traz o politicamente correto. Isso é terrível. É um câncer na nossa sociedade. É um câncer que está adentrando na igreja também. Então, amados, a palavra de Deus ela é bem clara. E nós temos essa incumbência de vivê-las. De viver a palavra de Deus para glorificar e para a glória de Deus. Então, nós vivemos para a glória de Deus. Amém? Que essa palavra fique no coração de cada um.